Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa nossa união aqui. Uma noite de chuva, de frio, mas lembrando que nós estamos nas terras santistas de fraternidade, de amor e de caridade, né? Nós estamos numa terra abençoada. E os nossos agradecimentos para o Francisco Pupo, que vem lá de uma casa em São Vicente sempre nos prestigiar. O nosso agradecimento, viu, Francisco? Vamos aproveitar esse momento de relaxamento, de união com a espiritualidade, abrir o nosso coração para recebermos a ajuda desses nossos irmãos que vão nos recebendo assim que nós entramos nesta casa. E colocar Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, colocá-lo neste momento, no nosso coração e no nosso pensamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e a cada um dos nossos irmãos que aguardam nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Palestrante da noite é o nosso irmão Maurício Somignani, que também veio das terras vicentinas. Olha, e mais um irmão de outra cidade, de outra casa, que sempre vem aqui nos prestigiar, né? O Francisco e o Maurício. Então aproveitem a palestra de hoje da melhor forma possível. Uma boa noite a todos vocês. Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui. Acho que o frio ajuda a gente a se unir um pouquinho mais. Muito bom. A gente aprende no trabalho com homens de rua que às vezes a união no frio é o que garante a sobrevivência. Não é pouco. Nós que estamos no meio da crise, e é isso que nós viemos falar hoje. Nós na crise. Como nós estamos atuando, que recados existem na crise, o que Deus está querendo falar conosco através das situações. Afinal de contas, desde a escola a gente já sabe que aluno que passa pela lição e não aprende, repete. E acho que deve ter pouca gente aqui que tem como ambição repetidores, né? Repetir angústias, repetir crises. Se a gente não quer repetir as crises, a gente precisa aprender o que a vida está querendo ensinar com elas. A gente vem trazer duas histórias para pensar a nós mesmos, né, na crise.
A primeira vem do segundo livro, mais citado, mais publicado, mais traduzido do Ocidente. E como o primeiro, todos nós sabemos, é a Bíblia, o segundo é praticamente o primeiro. E às vezes é uma surpresa a gente ter essa consciência. Qual seria então esse segundo livro mais conhecido? É o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe efetivamente é uma parábola que tem significados os mais variados e conta a história de uma criança que viu com muitos problemas no planetinha de origem dele e resolveu tomar uma atitude. Só isso já é uma lição fantástica para todos nós. Muitos de nós nos paralisamos na queixa. Alguém aqui se queixa de alguma coisa? Na revolta. Alguém aqui se revolta com os fatos da vida? E a pergunta fundamental é: o quanto a queixa e a revolta têm melhorado a vida? Muito pouco, se é que tem melhorado alguma coisa. Essa criança não. Ele resolveu tomar uma atitude perante os problemas do planeta dele, e para salvar o planeta dele, ele resolveu conhecer outros lugares para ver se encontrava soluções. Ele saiu, viajou, e o primeiro outro planetinha que ele encontrou também tinha apenas um habitante, como o planeta de origem dele, que só tinha ele. Descendo nesse outro planeta, nesse outro asteroide, ele teve muita dificuldade, porque quando ele chegou no outro asteroide, ele não podia se mexer. O asteroide era praticamente todo ele tomado pelo manto de um rei. Aquele habitante daquele planeta se autoproclamou rei. E ele tinha um manto tão grande que cobria praticamente todo o planeta. E ele, descendo ali, não podia dar um passo para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás, porque ameaçava pisar naquele manto. Aí começam os símbolos que a gente percebe nisso. Vocês conhecem pessoas que tomam todo o espaço do trabalho, do trânsito, das relações, da família? Existe gente assim? Que assume todos os espaços e não deixa nem um espaçozinho para a gente se mover? Isso é muito interessante. Os espaços, a ocupação dos espaços, fala muito da nossa pessoa, das relações humanas. Esse rei era assim. E assim que viu o Pequeno Príncipe, falou: um súdito. Ficou todo feliz. Porque que adianta você ser rei se não tem ninguém para mandar? Ele adorou ter chegado o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, quando ouviu aquele anúncio de um súdito, ele olhou para trás, descobriu que era ele, o súdito daquele rei. Mas rapidamente, por não poder se mexer, por não poder fazer nada, por aquele manto e aquele rei tomarem todo o espaço, ele decidiu que aquilo estava muito chato e resolveu partir. E quando ele anunciou o plano dele de partir, o rei falou: não, mas eu te dou um cargo, eu nomeio você juiz. Aí ele falou: mas eu vou julgar quem num planeta como esse? Claro que ele não poderia julgar o rei. Então a quem ele ia julgar? O rei abaixou, pegou um rato morto e anunciou para ele: pode julgar. Ele falou: não tem cabimento isso. E deu prosseguimento do plano de sair. O rei, ainda quando ele estava saindo, ainda falou: eu te nomeio ministro. Porque as pessoas que vivem para o poder, que vivem para tomar o espaço dos outros, acham que todo mundo é como ele. Quem luta por cargos, evidências, posições, acha que todo mundo quer o quê? Cargos, evidências e posições. O Pequeno Príncipe não conseguiu permanecer ali e saiu. E isso foi uma oportunidade fantástica que aquela criatura, autodenominada rei, perdeu na vida dele. É uma primeira história, um primeiro trecho de uma história fantástica, que tem muitos símbolos para a gente pensar. A segunda história é ainda mais rica que essa, porque vem do primeiro livro,
mais conhecido do Ocidente. Duas irmãs, sozinhas numa casa, elas estavam muito ocupadas com as lidas domésticas, com os cuidados da casa, andando de um lugar para o outro, fazendo 1000 tarefas, e a irmã mais velha fazia mais que a irmã mais nova. Vocês conhecem isso, não? Acontece isso na família da gente? Se você é irmão mais novo ou mais nova, vai falar, não, a gente trabalhava igual. Pois elas estavam muito atarefadas, quando veio um anúncio. Um grupo de mais de 20 pessoas estava chegando para se alojar na sua casa, para dormir, para comer, para permanecer na sua casa. Isso eu já acho fantástico para todos nós. Vocês se veem sobrecarregados na crise, na vida? Vocês não se veem hoje, não se sentem hoje sobrecarregados? Parece que sobrecarregado é até pouco, porque sobrecarregado a gente estava antes da última tarefa que a vida trouxe. Depois que a vida trouxe mais uma tarefa importante, aí a sobrecarga se tornou muito grande. Bem parecido com aquelas duas irmãs que já estavam muito atarefadas, ainda veio mais de 20 pessoas para sua casa. O nome da mais velha era Marta, o nome da mais nova era Maria, e o nome da pessoa que trazia aquelas 20 pessoas era Jesus. Com a chegada daquela comitiva, ela cumprimentou as pessoas e começou a fazer o quê? O que vocês imaginam? Olhar o celular para ver a última mensagem. Não? Ela que já estava com 1000 tarefas, começou a pensar, o quê? Cobertas, camas, comida. Nossa, não faltava tarefa. Como você estaria nessa situação? Não é? E ela, no meio das 1000 coisas ao mesmo tempo que ela estava fazendo, ela deu uma paradinha na sala e contemplou. E a cena que ela contemplou era a seguinte: Jesus de um lado, todo aquele grupo à volta, sentado à volta de Jesus, ouvindo as lições do mestre. Uma cena bonita, não é? Ali, ela viu também Maria, a sua irmã, sentada também, ouvindo as lições do mestre. O que Marta sentiu ao contemplar Maria sentada ali, enquanto ela estava se matando de trabalhar? É difícil da gente imaginar. Ela se sentiu perturbada. E aquela perturbação cresceu tanto nela que ela resolveu interromper a fala de Jesus. E falou: mestre, tu não te incomodas que eu esteja aqui fazendo 1000 coisas e a minha irmã esteja aí parada? O que ela queria nesse momento? Vamos lá, a gente se coloca no lugar dela. O que ela queria nesse momento? O que ela estava ambicionando ao perguntar isso para Jesus? Queria que Jesus criticasse quem? A irmã. E elogiasse quem? A ela mesma. Vocês se identificam um pouco com Marta? O que vocês acham? Somos todos Marta de alguma forma? Porque a gente se queixa, a gente se revolta, a gente briga com as coisas. E a gente pede frequentemente o quê? Justiça. Vocês pedem justiça no mundo? Vocês são desses que clamam por justiça? Então, para nós, que estamos sobrecarregados, que nos indignamos com a vida, que pedimos justiça, nós somos quem? Marta. Na minha infância, quando a gente brincava na rua, a gente disputava no futebol quem ia ser quem. Já é sinal de velhice, mas não tem jeito, né? Não tem muita forma. As pessoas disputavam, eu sou Rivelino, eu sou Pelé, eu sou, não é?
Hoje a disputa é o seu Neymar. Mas tudo bem, vai. Os tempos mudam. Nós aqui também, a gente sempre que assiste um filme, que assiste uma novela, que ouve uma história, a gente começa naturalmente a se identificar. E aqui não é à toa. Nós nos identificamos imediatamente com Marta. E nós clamamos por justiça da grande autoridade daquele cenário que era Jesus, querendo que a crítica viesse sobre a irmã e que o elogio viesse para ela, pois deu mal, deu ruim, deu exatamente o contrário. Para a decepção de Marta e por identificação, para todos nós. Talvez nos sirva a todos nós sobrecarregados, que clamam por justiça. Sabe o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, tu estás sobrecarregada com 1000 coisas. Somos nós. Mas ele disse assim, mas só uma coisa é realmente necessária. Aí começa a desvendar, começa a nos desafiar. Porque as crises, as sobrecargas, elas nos clamam a uma pergunta. Será que nós estamos com muita atividade? Essa é fácil de responder. Será que nós estamos com muita preocupação? Estamos. Jesus falou, Marta, tu estás com 1000 preocupações, mas só uma é necessária. Será que entre as 1000 coisas que nós estamos fazendo, tudo que a gente está fazendo é realmente prioritário? É realmente imprescindível? É realmente necessário? E Jesus concluiu a sua fala da seguinte forma, Maria, a tua irmã, ainda se dirigindo para Marta, Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A crise, minhas amigas, meus amigos, nos chama a rever prioridades, a olhar nossa vida de uma maneira, com um ângulo diferente. Por exemplo, velório. Velório é ótimo para você pensar na vida. Se um ente querido teu faleceu, é quase que imprescindível você fazer um questionamento, será que eu estou priorizando as coisas mais importantes? Será que isso tudo que está tomando a minha mente, será que é realmente prioritário? Mas não é só a morte naturalmente. Um desemprego faz isso, uma crise conjugal, uma crise maior de qualquer tipo, um ciclone bomba que estoure com a sua casa e que leve tudo. Tem muita coisa. E todas as nossas crises nos chamam, entre outras coisas, a questionar. Será que essas 1000 coisas que você tem dado importância, será que são realmente importantes? A crise agora não é diferente, ela nos chama a mesma coisa. E as diversas crises, os diversos momentos críticos, eles têm alguma coisa em comum que merecem um exame. O momento crítico daquele rei foi encontrar o pequeno príncipe. O momento crítico de Marta foi aquela comitiva que chegou para ela e a resposta de Jesus. Outro momento crítico foi quando o exército da Judéia encontrou com seus grandes inimigos filisteus, numa guerra que tudo indicava ia trucidar milhares de pessoas, como mais uma daquelas guerras. Eles tinham, no entanto, uma solução estratégica naquele tempo. Em vez de morrer todo mundo, vamos fazer o seguinte, você escolhe o melhor guerreiro seu, eu escolho o melhor guerreiro meu, e quem ganhar, ganhou a guerra. Não era mais lógico, não era mais sensato fazer isso? Exceto para quem morresse no duelo entre os dois guerreiros, mas era infinitamente menos destruidor.
do lado filisteu, veio o temidíssimo Golias, um homem gigante. Só o escudo dele dava altura de qualquer outro homem. A lança, a espada, a armadura eram todas enormes e impunham que tipo de sentimento? Medo. Mas impôs um medo tão grande para o exército dos judeus, que quando o general olhou para os guerreiros, o que aconteceu? Todo mundo tinha um compromisso. Todo mundo lembrou que o jogo do time dele na final da Libertadores, o último capítulo da novela, não ficou ninguém aparecia para lutar com Golias. Até que apareceu um molequinho, um adolescente, sem escudo, sem espada, sem couraça, com um trapo na mão, e falou: eu quero lutar contra ele. O general riu, todo mundo riu, de nervoso, porque a situação estava terrível. Mas depois de um certo tempo, quando ele percebeu que não tinha mais ninguém, ele pegou aquele adolescente e falou: é você então. O que ele tinha? Qual era a arma dele? Era uma funda. Uma funda é o mais próximo dele que a gente tem na atualidade seria o estilingue. Uma funda é um pedaço de tecido comprido que você amarra as duas pontas na tua mão, segura as duas pontas na tua mão, na confluência, na curva desse tecido, você coloca uma pedra. Você gira com toda a sua força, depois solta uma daquelas pontas e a pedra se projeta. Com prática, a pessoa ficava com uma capacidade muito grande de projetar pedras. Isso até hoje, numa região muito pedregosa e com muito poucas alternativas, como é o Oriente Médio, a Palestina, ainda hoje é uma prática muito comum. E aquele era conhecido por ser um bom atirador de pedras. E o gigante, ainda quando estava rindo da chegada do pequeno adolescente, que era Davi, já lhe veio uma pedra no meio da testa e ele despencou em cima dos seus escudos, elmos, lanças e espadas. E dali não levantou. Mais uma história em que a criança, em que de onde menos se esperava, em que aquele que pensava-se ser o mais fraco se mostrou o mais forte. Será que isso quer dizer alguma coisa para nós? Na crise? É muito importante isso. Inclusive, por exemplo, na relação homem e mulher. Vocês aqui certamente já ouviram falar da palavra resiliência. Resiliência é uma palavra importada da psicologia à física, que estuda a resistência de materiais. Em física, a resiliência quer dizer o material que mais suporta pressões, força sobre ela. É um estudo do material que deu como metáfora uma comparação a o que entre nós nos faz resistentes à crise, resistentes à tensão. Nós supomos que o que deixa uma pessoa mais forte diante da tensão é o quê? Força, arma, decisão, imposição, violência. Assim como se nós pegássemos aqui um copo desses de plástico descartável e pegássemos um copo de vidro e perguntássemos para vocês qual é o copo de maior valor, todo mundo responderia o de vidro. Qual é o melhor copo? É o de vidro. Pois se eu pegasse os dois e soltasse, os dois teriam comportamentos muito diferentes, não é verdade?
aquele mais fraco, aquele que não vale nada, ficaria igual. Não sofreria nenhum dano. Enquanto o copo de vidro, aquele fortão, como Golias, aquele poderoso, como o rei, se mostrariam fracos. Na relação de comportamento humano entre os sexos, isso é muito forte. Alguém aqui deve ter noção. Vocês sabem qual é a proporção homem-mulher no sistema carcerário brasileiro? Primeiro, vai, para facilitar. Vocês acham que tem mais homem ou mais mulher no sistema carcerário? Essa é fácil. Qual a proporção? Dificilmente uma pessoa tem uma noção da proporção. Ele conhece, ele tem algum dado a respeito disso. Não é à toa. Os mais pessimistas aqui talvez falassem 6-4 ou 7-3, mas 9-1? 9-1? Por que homem quebra mais do que mulher? Isso não é só na penitenciária, não é só no mundo do crime. Numa escola também, ainda que as mulheres tenham conquistado muitas posições, inclusive essa, mas ainda numa escola, os alunos, os problemas são preponderantemente meninos. A proporção de alcoólicos, meninos. De agressores domésticos. Se tiver alguma psicóloga, algum assistente social aqui como eu, vai saber falar. É enorme a proporção entre os agressores de homens. Por que homem está quebrando tanto? Vocês têm ideia? Nós somos mais rígidos. Nós somos acostumados à teoria do herói. O herói pede ajuda? O que vocês acham? É fácil para um homem ir no médico? É fácil para a gente ir em psicólogo? Mulher vai em médico? Desde muito cedo. Você vai numa clínica de psicologia, você vai ver muita mulher. A mulher pede ajuda. O homem, imagina o Rambo, uma bazuca nas costas, pronto para matar, para atirar numa aldeia. E aí ele se questiona: será que tem criança ali dentro? Não. O herói não pede ajuda, o herói não consulta, o herói não questiona. E aí o que acontece com aquele que se mostra rígido na imposição das suas posições? Quebra. Nós temos nos quebrado. A expressiva maioria dos drogaditos, dos criminosos, dos violentos, dos agressores domésticos, somos nós, do sexo masculino. E a todo mundo, ainda hoje, mesmo com todas as mudanças ótimas que têm acontecido em sociedade, se você for falar quem é o mais forte, nós ainda respondemos o homem. Mas não é o que os dados mostram. Não é o que a ciência do comportamento mostra. Não é o que a resiliência, a ciência dos materiais mostra. Quanto mais flexível, mais resistente. Até fisicamente. Quem que você acha que é mais flexível? O homem ou a mulher? Até fisicamente, gente. Eu faço yoga há mais de 10 anos, eu sei disso. A gente vai lá, a professora manda a gente fazer as posições. A almarada não é o caso, porque tem muito poucos homens, né? Mas o homem ou outro que tiver, a gente quase não consegue fazer as posições. As mulheres são muito mais flexíveis, pedem muito mais ajuda, refletem muito mais nas situações. E o momento agora é de refletir. Nós precisamos repensar as nossas rigidezes e as nossas durezas e os nossos padrões. Alguém aqui pode estar pensando: ah, Maurício, mas seja prático, 20 pessoas chegando na tua casa, você quer que eu faça o quê?
Naturalmente, gente. O que você tem que fazer é natural, porque todos nós sabemos que quando você recebe visita, você tem que trabalhar para as visitas e elas ficam descansadas, não é isso? Todos nós sabemos que os homens devem ficar sem fazer nada e as mulheres é que devem ralar. Isso é natural, não é isso? Nós não sabemos disso? Não é assim. Ah, não. Qual é o cerne da mensagem de Jesus? Se vocês tivessem que escolher uma palavra para simbolizar toda a doutrina de Jesus, qual seria? Vai cair na prova, hein? Se vocês não souberem, vai ter que estudar mais. Qual é a palavra que sintetiza toda a doutrina de Jesus? O amor. Será que essa situação de uma mulher ralando para trabalhar para 25, 30 pessoas, isso é próximo de amor? Pensemos. Haveria viabilidade de Marta priorizar aquilo que era mais importante, segundo Jesus, não sou eu que estou falando, Jesus falou, uma coisa só importante, é essa que Maria escolheu e essa não lhe será tirada, foi o que o mestre disse. Teria alguma possibilidade de Marta, a partir dessa advertência, parar tudo o que estava fazendo, sentar ali e ficar a ouvir Jesus? Teria algum sentido acontecer isso? Pergunta boa, né? Deve ter gente aqui pensando de um jeito, gente pensando do outro. Pergunta óbvia, a gente não deve fazer. Teria sentido, gente? Acabada a lição de Jesus, Marta pedia a palavra e falar assim, gente, estamos precisando que algumas pessoas percorram a vizinhança para pegar roupa de cama, roupa de banho, camas, se for possível, trazer para cá para a gente poder acolher todo mundo. Precisamos que outras pessoas que vão até a horta pegar uns legumes para a gente fazer uma sopa para todo mundo. Outros precisam pegar água na fonte, trazer para cá para a gente fazer a sopa. Seria um absurdo isso, não é verdade? Cooperação tem alguma coisa a ver com amor? Trabalho em grupo? União tem alguma coisa a ver com amor? Vocês entendem, gente? A gente está muito acostumado com sempre foi assim. Mas o sempre foi assim foi o que nos trouxe até essa situação que nós temos hoje. É atribuído a Albert Einstein uma frase maravilhosa que fala assim: é loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós precisamos muito mudar. Não sou eu que estou falando que a gente precisa mudar. Nós estamos na transição planetária, o mundo todo está mudando, e quem não fizer a transição individual, simplesmente não fica na transição planetária. É isso que os espíritos estão falando para a gente há bastante tempo. Então nós precisamos mudar. Essa coisa de justificar o que eu estou fazendo hoje, porque todo mundo sempre fez, eu mesmo sempre fiz, é loucura, segundo Einstein. Será que alguém aqui, 31 de dezembro, não quis um ano completamente diferente? Um feliz ano novo? Todo mundo quis, não é? Quem daqui tem a clara noção do que ele precisa mudar para ter um mundo melhor, para ter um ano melhor? Pode levantar a mão, por favor. Não, levanta um por vez, porque eu não estou conseguindo contar. Eu vou repetir a pergunta para ver se fica claro. Se é verdade que é loucura você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, só teria base você querer ter um feliz ano novo se você soubesse exatamente no que, quem precisa mudar. Quem? Você. Se você não tiver noção de no que você precisa mudar para ter um ano melhor, segundo Einstein, você estaria no campo da loucura.
Vocês entendem, gente? Mundo de regeneração, transição individual para a transição planetária. Se você não souber no que você precisa mudar, se você ainda tiver com a ilusão de que para o mundo mudar, precisava mudar, aí nós temos uma lista grande. Nem vou pedir, porque mexe inclusive com questões políticas, não ia fazer bem para a nossa noite. Se você fizer uma lista de quem precisava mudar para ter um ano melhor, você teria uma rápida lista. Eu tenho certeza que todo mundo teria uma ótima lista. Uma ótima não, teria que ser um papel higiênico, daqueles antigos, com 40 metros, porque atualmente é só 30, 20, uma enganação. Nós temos uma clara noção do que os outros precisariam fazer para melhorar. É ou não é assim? Me formei em terapia de casal. A gente começa, faz a entrevista com a mulher, faz a entrevista com o homem e depois vai construindo um momento que chama os dois. Os dois têm sempre um ponto de união fundamental. A culpa da crise é do outro, é claro. Dois irmãos brigando, a culpa é do outro. Acidente de trânsito, os dois saem do carro com a certeza única. Não é bonito duas pessoas unidas? Jean-Paul Sartre ironizou essa tendência humana, falando assim, o inferno são os outros. A gente só vê culpa nos outros. E essa é a fórmula da paralisia espiritual. Vou dar para vocês a fórmula. 2 condições e uma conclusão. Primeira condição, essa ilusão que está na cabeça da gente de que o problema da minha vida e a solução, consequentemente, está nos outros. Segunda, essa é verdadeira. Ninguém muda a cabeça do outro. Alguém aqui acha que muda a cabeça do outro? Se Jesus veio para a terra e não mudou, gente, cai na real. Se o problema da tua vida está nos outros, e você não muda a cabeça dos outros, você não muda a sua vida. Essa é a fórmula da paralisia espiritual. É por ela que nós estamos ainda encarnados no último momento da transição. É por isso que a vida não melhora e a vida não muda. É por isso que Mahatma Gandhi, na sua enorme sabedoria, falou: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Você quer melhorar o teu casamento? Melhora quem? Pense em melhorar quem? Aquele que você não tem poder para mudar? Ou o único que só você tem poder para mudar? O que você acha? Entre a esquerda e a direita no Brasil, há esse mesmo consenso. Todo mundo acha que o outro é a causa dos problemas e que a mudança deveria acontecer no outro. Mas ninguém se propõe a mudar, é por isso que não anda. É uma história que veio uma vez que eu estava fazendo palestra, veio na minha mente, é muito comum isso para palestrante. Um ônibus rural, transportando cegos, 30 cegos no ônibus, vai passar por uma baixada, tem um atoleiro ali e o ônibus fica. O motorista olha para trás, vê aquele 30 cegos, vou fazer o quê? Não tem nada para fazer. Vou caçar por aí se eu acho um trator, se eu acho uma junta de boi, porque é assim que você pode ser que tire se o ônibus não for dos mais pesados. Ele comunicou a situação para os cegos e saiu. E os cegos ficaram absolutamente indignados. Ah, somos cegos, mas não somos inúteis. Como é que ele fez isso com a gente? E diante daquele alvoroço todo, todos saíram do ônibus para provar que não era assim. 15 deles foi para frente, 15 deles foram para trás, empurraram bastante e o ônibus não saiu do lugar. O que quer dizer isso? Enquanto você não souber cooperar, não souber encontrar uma maneira, você não sai do lugar. E essa maneira é necessariamente a da cooperação. Nós precisamos tirar essa cegueira que nos tem paralisado até agora. Será que a gente consegue? Na tua frente, na minha frente, tem 2 caminhos. E um muro, um tótem com as placas.
Rei para um lado, Pequeno Príncipe para o outro. Marta para um lado, Maria para o outro. Golias para um lado, Davi para o outro. Rigidez para um lado, flexibilidade para o outro. Nós temos que tomar uma decisão. Da nossa decisão depende, sim, todo o andamento da vida. Mas depende também todo o andamento da sua vida, da sua salvação. Porque em todo o Evangelho Jesus deixou absolutamente claro, o primeiro movimento da salvação é de quem? Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e obtereis. De quem é o primeiro movimento? A tua fé te salvou. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quem tem que fazer o primeiro movimento da cura? Se não começar por você, simplesmente não acontece. Não acontece. Se um pai da terra e uma mãe da terra não fariam lição para o filho, você acha que Deus vai fazer a tua tarefa? Lamento, gente, se alguém acha que chegando em casa a louça suja que você deixou vai ter sido lavada pelos espíritos, não tem jeito. Aquelas contas que estão pregadas na geladeira, você vai voltar lá, se os espíritos são bons, eles pagam as contas. Não pagam. E nem Jesus vai fazer a tua parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós estamos num momento de tomar uma decisão séria. Assumir a responsabilidade é uma palavra que vem de resposta, responder pelas suas atitudes. Quem assume a responsabilidade vai ter uma possibilidade de mudança, porque inverte a lógica da paralisia. Como é que inverte a lógica da paralisia? De todo o universo, o único ser que eu detenho o poder de mudar 100% sou eu mesmo. Com essa lógica, você tem 100% de poder para mudar uma pessoa, gente. 100%. Aí você vai gastar a tua energia querendo gastar quem? Querendo mudar quem? Como é que é? Não acende vela para mal defunto, né? Você vai tentar colocar toda a tua energia para mudar alguém que você não consegue, e quando gastar bem a tua energia para mudar o que você não consegue, você vai ficar sem energia para mudar o único que você consegue. Você acha que é um bom investimento nisso? Você tem dinheiro, foi demitido de uma empresa, ganhou indenização e quer montar o seu próprio negócio. Você vai investir no quê? Naquilo que pode dar retorno ou naquilo que não tem a menor possibilidade de dar retorno? É isso. É esse o nosso momento. Você está com uma riqueza na tua mão. A riqueza da tua inteligência, do teu destino, da tua sintonia. Só você manda. Aonde você vai investir o dinheiro que você tem, a riqueza que você tem? Naquilo que você não pode mudar? Tá bom. Continue brigando contra os outros. Você acha que alguém vai mudar porque você brigou? Se você acha, Deus nos ama em liberdade, continue com esse pensamento. Se você quiser usar toda a sua potência, toda a sua riqueza, naquilo que só você pode mudar, a chance que tem de você conseguir fazer alguma mudança é muito grande. Porque está claro por todas as mensagens que Jesus jamais deixa alguém que tenha boa vontade. A terra de regeneração não será a terra de anjos. A paz na terra está destinada às pessoas de boa vontade. Boa vontade é alcançável pela gente? Vocês acham que vocês são pessoas de má vontade? Boa vontade, a boa vontade lúcida é aquela que vai colocar o teu poder a serviço da mudança. E a mudança está a começar por você.
Se você começar por você, tudo começa a mudar. Se você é alcoólatra e encontra um filho alcoólatra, você pode trazer a questão: como é que eu faço para mudar? Que conselho você daria para um pai alcoólatra que tem um filho alcoólatra? Hã? Ora, minha gente, o álcool não leva a nada, para com essa cachaça. Que adianta falar um negócio desse bêbado? Jesus fez longos discursos contra os escribas hipócritas. Colocam no ombro dos outros cargas que eles mesmos nem querem carregar. Quanto tempo vai ficar assim? A gente tendo ideia para os outros. Olha, tive uma ideia ótima para você fazer. Meu amigo, se a ideia é ótima, faça você. Como assim? Nós temos ideia para todos, gente. Temos ideias para todos. Que absurdo fenômeno é dos falsos cristos e falsos profetas. Você já pensou a respeito disso? Cada notícia que tem de um pai de santo, que tem de um pastor, que tem de um padre que abusa sexualmente, economicamente e politicamente do seu rebanho. Vocês já viram alguma notícia assim? Só para a gente não ficar muito orgulhoso, o maior dos últimos vários meses ou anos no Brasil foi um médium, lá de Abadiânia. Isso quer dizer para a gente ficar bem pianinho. A pergunta é: como pode ser que as pessoas aceitem o guia espiritual está mandando você fazer A, B e C? Vou poupar a mente de vocês. Como é que uma pessoa pode aceitar que Deus está querendo que o coroinha faça isso, faça aquilo? Como é que uma pessoa pode aceitar isso? Porque ela coloca a sua vida na mão do outro. O outro vai ser a solução. O sonho mais bonito da nossa sociedade, sabe qual é? O sonho romântico. Eu vou casar e a minha esposa ou o meu marido vai me fazer feliz. Não é bonito isso? Tem alguém noivo aqui? É assim? Marido faz mulher feliz? Mulher faz marido feliz? É tarefa dos outros lhe fazer feliz, ou a tarefa de lhe fazer feliz é eminentemente sua? Mas isso você é muito pouco romântico. Não é isso, gente. Ajuda-te e o céu te ajudará. O maior médico da humanidade, quando curava, falava: a tua fé te salvou. Vai e não erres mais. Temos aí a nossa chance de mudar a programação, a visão de mundo que a gente tem tido até agora. Se a gente quiser continuar no paradigma da paralisia, é escolha nossa. Mas quem quiser mobilizar e falar: vou começar a investir o meu capital, a minha força, naquilo que eu sei que eu posso mudar, é uma decisão que tem lá a sua coerência. Boa decisão para vocês. Obrigado. Nós temos um livro, Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, que fala, é uma releitura do Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Temos um livro que fala de Paulo de Tarso, antes, que ele era muito ruim. Se você quer um livro ótimo espírita para ler, leia Paulo Estevão, Chico Xavier e Emmanuel. Ele era péssimo, ele coordenou sessão de tortura, realmente era uma pessoa das trevas, e quando encontrou Jesus, ele se tornou um ser de luz. Se ele consegue dar um cavalo de pau assim, acho que até para a gente tem jeito. Fala a verdade. Nós temos jeito, sim. E nós fizemos um livro chamado Saulo e Paulo, que é um diálogo de quem? Saulo é o velho e Paulo é o homem novo. Para a gente conversar com a gente mesmo. Temos um livro que fala sobre a religião do futuro, que na nossa visão não é o espiritismo, nem o budismo, nem o catolicismo. Para nós a religião do futuro, um só rebanho, um só pastor, como previsto por Jesus, é o amor. Uma pessoa ateia que seja solidária está mais próxima de Deus do que um rato de igreja egoísta, né? E temos um livro que ajuda a fazer evangelho no lar,
O Evangelho no Lar é a medida mais lúcida que você pode fazer. Ah, mas eu moro sozinho. Se você acredita na realidade espiritual, o mínimo que você tem que fazer é saber que você não mora sozinho. Ninguém mora sozinho. Às vezes eu encontro pessoa que fala, quando eu falo que é espírita, a pessoa fala: ai, você está vendo alguma coisa? Eu falo: tô. Não vejo nada, mas falo que tô. Só para ver o olho arregalar. Fala assim: você acredita em anjo da guarda? Ah, acredito, então. Ele está contigo o tempo todo. Ah, que bom, só o anjo da guarda. Eu falo: bem, depende da sua sintonia. Você está cuidando da faxina espiritual da casa? Não. Você não está cuidando da faxina espiritual da casa? Olha, meu amigo, isso é um convite. É um convite para a luz ou para as trevas? Analise isso. Faça o Evangelho no Lar. O básico para isso chama-se Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas se você tiver pessoas de outras religiões, faz uma semana o teu, outra semana do outro. O livro sagrado do budismo deve ser muito de luz, como é o Evangelho segundo o Espiritismo. Faça o terço, faça o círculo bíblico, mas não deixa de fazer a faxina em casa, senão fede mais do que falta de faxina física. Então, todos esses livros estão à disposição ali na saída, e toda a renda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais. Muito obrigado.